Bom dia, é bom estar aqui com vocês. Não? É bom estar aqui com vocês essa manhã, compartilhar alguma coisa com vocês sobre o reino, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus vem colocando no nosso coração, para a gente compartilhar com a nossa família e que a gente leve também para o nosso grupo de conexão. Tá meio tá não? Meio alto. Se for o vento, pode deixar, filho. Tá calorzaço. E é isso aí. E que a gente leve também, né, para os nossos grupos de conexão, para a gente se aprofundar também, né, no que é falado aqui. Essa semana, o que, né, me fez pensar nesse assunto, né, que eu quero compartilhar hoje, foi semana passada, né, eu estava vendo um vídeo na internet, e aí tava passando um vídeo de um cantor de um estilo musical, não sei se todo mundo sabe, né, principalmente a galera 30 a mais, mas tem um estilo novo musical que se chama trap, né? Na minha época não tinha, mas hoje tem. Só tem um cantor de trap que é bom pra caramba. O cara canta Caiu na Maldição, conhece esse? Fora esse daí, rapaz, não conheço mais ninguém. Famosíssimo por aí, pelo Brasil afora. Tá ali, ó, sentado ali. Paulo César. Caiu na Maldição. Ah, mas pra cantar, tem que fazer o Caiu na Maldição. Tem uma performance junto. Você sabe que eu arrebento no trap, né? Mas tava rolando um vídeo desse maluco e, na moral, é um cara, não posso falar o nome porque, né? Vai que um dia isso aí viraliza e aí eu me processa e aí já era. Aí já era. Mas esse vídeo do cara que tava vendo na internet, tava vendo o maluco, cantor de trap. Pode falar de cantor? Quem faz trap? Pode, né? É. Hã? Vira MC, é mais pra MC, né? O- Cezinho. Mas o cara. Muito obrigado, Giovana. O cara tava vendo um vídeo dele na internet e, mano, eu não sei se é da cultura trap ou se é ele, mas eu acho que é ele. O maluco, ele é simplesmente muito feio. Nossa, o maluco é feio demais. Tem gente que é feio, mas tem gente que fala assim, vai encaixar no gosto de alguém, mas esse maluco não encaixa no gosto de ninguém. O maluco é muito feio, cara. E tem gente que é feio e faz uma forcinha, tipo assim, vou tentar. Ele é feio, nasceu feio e fez força pra ficar mais feio do que a natureza já fez com ele. O maluco é muito feio. O maluco é muito feio. É atropeladíssimo. Eu tava vendo um vídeo assim, quem que é esse? Não conhecia, né? Quem que é esse mal? Muito feio. O maluco atropeladaço mesmo, assim. Eu falei assim, cara, não é possível. E ainda se vestiu de alguma coisa. Nossa, muito. Tava assim, sinistro, né? Enfim, mas o maluco, sucesso, nome altão na mídia, milionarião. E ele tava fazendo um videozinho, né, de internet, a galera fazendo ali, dançando e tal. Aquela coisa feia dançando. E, e olhando, aí de repente ele chama a namorada dele para participar do vídeo, chega a namorada dele. Muito bonita. Muito bonita. Cara, é assim, muito bonita e fez força para ficar mais bonita. Se arruma bem, enfim, vai pra academia, já nasceu bonita e fez força para ficar mais bonita, muito bonita. E ele extremamente feio. Sabia que o cérebro da gente, a gente, na verdade, quando a gente enxerga, tem uma imagem aqui na nossa frente, mas não é uma imagem só. A gente recebe no cérebro duas imagens, que a gente tem dois olhos, né? Então são duas imagens, é o cérebro que encaixa as duas imagens para eu enxergar uma coisa só. Parece que é uma coisa só, mas são duas. É o cérebro que faz parecer uma. Uma vez até eu tinha mais grau na esquerda do que na direita. Quando aumentou muito a esquerda, minha cabeça começou a dar dor de cabeça pra caramba, porque o cérebro não conseguia encaixar as imagens. Um lado muito embaçado, outro lado ok. O cérebro não conseguia fazer e dava uma dor de cabeça até o cérebro entender. Foi tipo eu vendo esse vídeo. Um lado o cantor, do outro lado a namorada dele, e eu tipo assim, o cérebro, hã? Que? Não dá para encaixar essa imagem. Muito feio. Mas enfim, feia a parte, bonita a parte, rolando aquele vídeo de trap, que já é, enfim, maneiraço, né, o PC? E aí, e a gente
Eu olhando ali, e aí eu falei assim, cara, quem que é esse maluco? Eu não sabia. Eu fui abrir o comentário para dar uma olhada, para ver de que se tratava e tal. E aí descobri quem era, descobri né, assim, algumas coisas ali, que ele era famoso e tal. Aí eu abri os comentários para ver qual é. E ali naqueles comentários foi o que eu pensei assim, pá, que doideira. Porque, tipo assim, não curto, não é a minha praia. O cara faz força para ser feio, mas ainda assim não muda nada na minha vida, não muda absolutamente nada. Abri os comentários e aí no comentário era uma grande multidão e uma legião de pessoas esculachando, aquele chuva de hater mesmo, esculachando, mas esculachando por quê? Porque a namorada dele era muito bonita e todo mundo tá falando assim, não, é dinheiro, né? Enfim, não importa qual que seja o motivo, mas é uma chuva de hater por cara, porque não gosta do trabalho, acha que ele não merece, e nananana. Ali no meio daqueles comentários estavam funkeiros, estavam roqueiros, estavam pagodeiros, estavam todo mundo se juntou e formaram um grande time, um time só, em uma só voz, para odiar aquele maluco, para odiar aquele cara. E eu estava pensando, essa é uma coisa muito comum hoje. Eu, pessoalmente, minha percepção, posso estar errado, mas eu acho que os grandes grupos hoje, os grandes temas, os grandes debates, são de grupos que se formaram por um ódio comum. A galera não se junta mais por um amor comum. Nós todos amamos alguma coisa, vamos nos juntar. A gente se junta por um ódio comum. A gente odeia uma coisa, aí tem um outro cara que odeia a mesma coisa, e você vai assim, vou fechar com ele odeia a mesma coisa que eu. E é sinistro. Um exemplo disso, futebol. Né? Final da Libertadores, vai o Boca Juniors contra Flamengo. Quem é flamenguista vai torcer para o Flamengo, e todo o resto vai torcer para o Boca Juniors. Mas eles não estão torcendo para o Boca Juniors. Eles estão torcendo contra o Flamengo. Porque é isso que a gente faz. A gente torce contra. A gente hoje não escolhe mais coisas para amar. A maioria das pessoas escolhe o que eu odeio. E aí eu vou me juntando aos grupos que odeiam as mesmas coisas que eu. Fato, os grandes grupos, os grandes movimentos hoje, os grandes temas, os grandes debates, são de pessoas que se juntaram por odiar a mesma coisa. Futebol, né? Cara, a gente sabe que quem está no Brasil, o bicho pega, é difícil. Muitos dos jogadores saíram de favela, de condição de pobreza. Uns caras que bobear é parente de nosso, amigo nosso, que conseguiu uma vaga e está na final da Libertadores para o Flamengo. Vou torcer contra o Flamengo. Tipo assim, é o Brasil sendo representado, é um monte de coisa. Vou torcer contra. Ninguém quer saber qual a campanha do Boca Juniors. Ninguém quer saber de nada. Exemplo rasíssimo que eu estou dando. Porque isso vai render uma risada, uma zoeira com a galera no churrasco só. Mas isso é só um espelho de muita parada que acontece, né? É música, igual eu falei, é o futebol, mas isso é perfil. Isso se estende, por exemplo, para a política. Ninguém vota mais no cara que ele acredita nas propostas e que vai ter uma boa para minha comunidade, o cara vai atender as minorias, vai atender as diferenças, vai ser um governo imparcial. Não. Eu odeio o governo X, então vou votar no governo Y. Qual que é a proposta do governo Y? Faço nem ideia, mas eu sou contra o X, então vou votar no Y, porque o Y é contra o X. E a gente tem essa... Perdão, a mídia. A gente tem essa parada, a gente pouco se importa com aquilo que acarreta aquelas pessoas que eu estou me juntando no grupo, desde que eles odeiem a mesma coisa que eu. E é fato, os maiores grupos, repito, os grandes temas hoje são formados por pessoas que odeiam a mesma coisa junto. É música, religião, futebol, né, religião, igual eu falei, né, o cara tem outra religião, a gente odeia aquela religião, então vamos ser junto e não importa, e qualquer coisa, qualquer tema, a gente vai se juntar com pessoas que odeiam a mesma coisa que a gente. A gente não escolhe mais coisas para amar, né? A gente hoje escolhe coisas para odiar. O que eu odeio, né? O que eu odeio hoje? E é muito, muito sério, porque essa é uma realidade, né? É muito doido, porque o fruto disso aí o bicho pega. Eu lembro que tem uma frase do Santo Agostinho, né? Que ele diz que se as suas raízes forem amor, todos os seus frutos serão amor. Ponto. Se for para brigar, briga com amor. Quer discordar? Discorde. Mas discorde com amor. Se as suas raízes forem amor, todos os seus frutos serão amor. Mesmo que for uma discordância, mesmo que for uma discussão.
desde que você esteja enraizado no amor, as suas ações são ações de amor, mesmo que não sejam ações agradáveis no momento. Logo, se a gente pensar, se a sua raiz é no ódio, todos os seus frutos são frutos de ódio, mesmo que a sua ação seja um beijo. A gente conhece o beijo enraizado no ódio, que antecede a entrega de Cristo para a morte. Então, não importa se é o beijo, não importa se é a discordância. O que importa é a minha raiz, porque os meus frutos, eles estão ligados à minha raiz. Se eu faço alianças e crio alianças e monto grupo e sou parte de um grupo que temos um ódio em comum, estamos formando alianças baseadas no ódio. Decisões baseadas no ódio geram destruição, total destruição. Decisões enraizadas no ódio destrói. Eu lembro que tem um momento na Bíblia, em Mateus 6, que fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos não forem bons, o seu corpo terão trevas. Na época, o olho, né, era como se era muito ligado para eles, né, de quem escreveu naquela época. Eles acreditavam que o olho era muito ligado à alma. Na verdade, eles acreditavam que o olho era ativo, né, e não passivo, né? O olho, ele começa esse versículo falando que os olhos são a candeia da alma, fosse uma luz. Aí ele fala, se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se a sua alma, né, for uma alma boa, enraizada em amor, você vai ser luz, mas se a sua alma e seus olhos forem maus, o seu corpo estiver enraizado em ódio, todo o seu corpo, todo o seu ser será cheio de trevas. E diferente da primeira parte, a primeira ele fala, se for luz, vai ser bom. Se for mal, vai ser trevas. Mas ele fala o seguinte, é muito interessante. Para você formar um grupo de pessoas boas, baseadas no amor, gera muito trabalho, é muito difícil. Tem que cultivar, tem que gastar virtude, tem que gastar tempo, tem que... Agora, para gerar uma parada ruim, para disseminar um ódio, estalar de dedos. É só você jogar alguma coisa, o negócio se destrói. Então, é isso que ele termina falando. Se os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, terá trevas. Aí termina falando, mas se for trevas, quão grandes trevas serão. É muito doido, porque quando você escolhe sobre se juntar, criar alianças, se formar grupos, crescer essa comunidade enraizada no ódio, é trevas, é destruição. Decisão ou alianças firmadas no ódio destroem, só causam destruição. E se por acaso forem trevas, quão grandes trevas serão. Quão grandes trevas serão. E isso é muito fácil de perceber, porque é história, né? Eclesiastes, tudo que aconteceu hoje, está acontecendo, já aconteceu um dia. E tudo que aconteceu hoje vai deixar de acontecer, mas outro dia vai voltar a acontecer de novo. A vida é assim. Então, se você olhar um pouco para trás, a gente percebe. Decisões baseadas, alianças formadas no ódio só causam destruição. O exemplo disso não sei se vocês conhecem os fatos, né? Mas mais de 90% da igreja cristã, bem mais de 90%, católicos, protestantes, que seja, aqueles que se dizem cristãos, que seguem a Cristo, mais de 90% da igreja cristã, na época do nazismo, apoiaram e elegeram Hitler. É uma parada difícil de imaginar, mas a igreja foi o grande braço que elegeu Hitler, nada mais e nada menos do que Adolf Hitler. Naquela época era incrível, porque a igreja, Hitler se apresentava como uma solução para a família. Ele era o cara que ia trazer justiça, e ele ia trazer ia acabar, ele falava que ele ia limpar a comunidade, que ia acabar com tudo. E aí, no meio desse monte de discurso de ódio, ele falou o seguinte, eu sou contra o comunismo. A igreja falou, opa, eu também sou. A igreja na época, principalmente Alemanha, Itália, ali naquela região, eles eram também contra o comunismo. Eu também sou contra. Eu também odeio o comunismo. Aquele cara ali odeia o comunismo. Vamos eleger ele. Hitler percebe e fala o seguinte, a igreja está comigo. E ele começa a vender o discurso de que eu odeio o comunismo. A igreja, eu também odeio o comunismo. Estamos juntos. Poucos se importaram que a parte da proposta de acabar com o mal era acabar com pessoas. Porque o mal para ele eram os negros, eram os judeus, eram os homossexuais, era matar todo mundo. Mas o que importa? Afinal, ele odeia o comunismo também. Vamos eleger. E elegeram. O grande braço do Hitler que botou ele no poder foi a igreja cristã.
aqueles que se diziam discípulos de Cristo elegem Adolf Hitler, porque criaram essa aliança a partir do ódio. Alianças a partir de ódio, enraizadas no ódio, só geram destruição. Nada mais do que destruição. Isso, depois de um tempo, né, a igreja já da parte da Itália, Reino Unido, todo mundo ali, o nazismo, vamos embora, até que o bicho começou a pegar e começou a ficar muito feio, a galera começou assim, não, vamos sair dessa aí, eu acho que já está queimando nosso filme, a igreja da Itália, aí Hitler fica sabendo, fala assim, pô, a igreja da Itália está querendo desmembrar do nosso governo. Então ele começa a perseguir os líderes cristãos da Alemanha, e mata, e prende, e faz tudo. O Vaticano fica sabendo e fala, o que está acontecendo? Aí Hitler responde, se eu fosse vocês, eu não deixava de me apoiar, não. E aí, já era, brother, você está enrolado, porque alianças formadas por um ódio comum, por uma decisão de ódio, eu odeio igual você, só geram destruição. E é exatamente isso que aconteceu. Prisão, ficar refém, morte, não tem como voltar atrás, é isso aí que vai ser, acabou. É absurdo, mas é a história, né? Foi isso que aconteceu. Isso mais uma vez, como Eclesiastes, tudo que aconteceu um dia vai acontecer de novo, o que acontece hoje vai parar de existir, mas um dia vai voltar a existir de novo. E é só a gente olhar para trás. Isso acontece não só na história humana, como civil, mas também na Bíblia. Toda uma história, vidas, gerações para trás, de história de alianças feitas à base do ódio, que se tornaram pura destruição. A gente vê o descendente lá de Isaac, casa com a filha do descendente de Ismael, que era um ódio comum, porque ele odiava aquela galera, e ele casou com o lado de lá, e cria junto com os ismaelitas, e o lado de cá, e começa aquela guerra. Esse negócio que a gente vê até hoje, os contras se unindo até hoje, Palestina, todo mundo se matando, por conta de decisões baseadas no ódio. A própria decisão da separação ali, do pós-Abraão da vida. Decisões, alianças se formaram a partir de um ódio comum. Hoje, os ismaelitas que viraram e vida que segue, são enraizados no ódio. Não são pessoas que estão ali, o meu princípio é o amor, são ódio. A gente vê, por exemplo, na própria Bíblia, quando a gente começa a dar uma olhada nas decisões, A gente vê, por exemplo, que herodianos e fariseus se juntaram, mesmo que eles não eram amigos, nunca foram do mesmo time. Herodianos eram os caras pró-governo, que acreditavam que a igreja e o governo tinham que estar junto, e os fariseus já eram os caras que eram contra. Não, é a observância da lei, era a religiosidade pura, e ali estava o governo, aí do outro lado todo mundo meio que contra, que não pode, até o momento em que chega Jesus apresentando a graça. Chega Jesus apresentando graça, apresentando liberdade, e aí o que acontece? Herodianos e fariseus ficaram juntos, se tornaram amigos, nunca foram, mas agora eles odiavam uma coisa comum. O que era? O risco de perder influência e poder, porque Jesus estava vendendo uma liberdade. Falou, vamos formar uma aliança. O que sai dessa aliança? Destruição. O que sai dessa aliança? Como que a gente vai matar Jesus? Se uniram por um fruto de ódio. Em raízes de ódio, o fruto é de ódio. E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Eles ficaram juntos. A gente vê dentro dessas histórias, a gente vê que o próprio... Tem um momento que eu gosto de ler na Bíblia, assim, eu lembro quando estou lendo, eu sempre fico assim, que doideira, o que estava rolando? Tiago e João andando com Jesus, aí Jesus fala assim, vai na frente, na Samaria, a região, e acha um lugar para a gente passar a noite. Eles vão na frente, não acham nenhum lugar, porque ninguém quer receber Jesus. Fica bolado. Ele tem um ódio, Tiago tem, João também tem, o mesmo ódio. Eles se reúnem, começam a criar uma aliança e fala o seguinte, vamos criar uma aliança aqui, vamos juntar, vamos formar um motim e vamos fazer uma parada contra essa galera, porque não receberam Jesus, não receberam o ódio no coração. Eles voltam para Jesus e falam o seguinte, por que a gente não ora então? Eu e Tiago aqui, João falando, sei lá quem que falou, vamos falar, por que a gente não ora então, já que eles não querem receber a gente, pede para Deus mandar fogo do céu e consumir toda essa aldeia e matar todo mundo. Decisões, alianças formadas a partir de ódio são pura destruição. E nesse texto mesmo a gente vê que fala que Jesus, nesse momento, Jesus volta e repreende. E eles continuam e vão embora. Essa parte é interessante. Essa palavra repreender que Jesus usa,
é uma palavra eptimao. Essa é a palavra original que ele fala. Jesus eptimao, e vou embora. Essa não é uma palavra de brigar, eles não estavam brigando com os discípulos. Vocês não aprendem, né? Não estavam brigando. Essa palavra, a origem dela, eptimao, é uma origem do mesmo adverter de quando Jesus adverte o mar. Quando o mar estava revolto, batendo no barco, ele levanta, adverte o mar e pede para o mar se acalmar, e o mar se acalma. Ele não estava brigando com o mar. Tipo assim, já falei, você não fazer essas ondas que pode derrubar os outros. Ele não estava brigando, era advertia no sentido de agregar um valor ou de colocar as coisas no lugar. É o eptimao, tipo assim, é saber quem é quem, sabe? É quem é quem que manda, quem que obedece, colocando as coisas na sua ordem, fazendo com que as partes envolvidas saibam da importância de cada uma dessas partes. Quando ele adverte o mar, ele está falando o seguinte, quem que é maior, o mar ou Deus? Quem que obedece quem? Ele adverte o mar entende, e aí quando ele pede para o mar se acalmar, o mar se acalma, porque o mar, agora advertido, sabe das ordens de quem obedece quem, eptimao. Nesse momento, Jesus ele fala para a galera o seguinte, eptimao, que é, eu estou advertendo vocês. Ele estava colocando as coisas no lugar, ele não estava brigando. Então é o seguinte, ó, vocês querem queimar a vila? Saiba quem que é quem, da onde que você veio. Qual que é a sua origem? Qual que é a nossa motivação? Tanto que, algumas Bíblias que você vai ver, tem essa parte entre colchetes, que está escrito o seguinte, ele adverteu dizendo, não sabeis de que espíritos são? Né? Uma informação para, de repente, quem não sabe, tudo que está entre colchetes na Bíblia não é original, não é do texto original, não se encontra em todos os manuscritos, ou existe dúvida, ou não estavam nos primeiros documentos, só estavam em alguns outros que acharam. Então, existe uma dúvida sobre o quão verdade que isso é, ou quão literal isso é. Então, tudo que está em colchetes entrou muito depois. Então, a gente pode afirmar que isso é uma verdade literal, que ele realmente falou isso? Não. Mas, para mim, na versão dessas que falam, para mim faz muito sentido. Faz muito sentido, porque a palavra eptimao, ele repreende no sentido de colocar as coisas no lugar. Então ele fala o seguinte, parece que ele fala, vocês não sabem de que espírito são? Você não sabe quem que é quem nessa relação? Você não sabe que o espírito que vocês têm é um espírito de amor e não um espírito de guerra? Vocês não sabem que as nossas raízes são fundamentadas em decisões por amor, por pessoas? E até termina falando, porque eu não vim para destruir, galera. Eu vim para salvar, pô. E aí ele coloca as coisas no lugar. Jesus, ele vai colocando, tipo assim, sabe de que espírito vocês são? Você sabe de qual que é a sua raiz? Sabe? Cara, isso é muito legal. Faz muito sentido. Não sei se realmente era algo, se é literal, se aconteceu, se foi acrescentado depois, mas parece muito que é. Por quê? Justamente porque a gente sabe da função, vamos dizer assim, ou do que representa o Espírito Santo. Do que representa o Espírito Santo. Uma aliança formada pelo Espírito Santo, formada no amor. A gente sabe qual que é a motivação disso. Então, ele até termina falando aqui, esse versículo aí, ele termina falando que ele não veio para matar as pessoas, mas para salvá-las. E faz sentido porque o Espírito Santo, se ele falou isso, não sabe de que Espírito vem, a gente sabe que faz sentido pelo que o Espírito Santo faz. Aonde que o Espírito Santo está, o que acontece, aonde o Espírito Santo age, aonde ele atua, a gente sabe quais são esses frutos. E alianças enraizadas no ódio, decisões pelo ódio, destroem. Mas alianças formadas pelo amor, constroem. Aliança feita pelo ódio, destrói. Aliança feita pelo amor, constrói. Por quê? Justamente quando o Espírito Santo, quando é enraizado em amor, que é o Espírito Santo, as coisas mudam de forma. O exemplo disso, clássico, né, é justamente quando chega o Espírito Santo, né, vamos dizer assim, entre aspas, quando Jesus morre e volta aos céus, e ele deixa ali aquela promessa de que seu Espírito Santo viria. E a partir do momento, né, Atos 2, estava todo mundo ali, no mesmo lugar, esperando a promessa acontecer, e aí essa promessa acontece, o Espírito Santo vem sobre todos aqueles ali, e eles agora, a partir do Espírito, algo acontece muito extraordinário ali. Por quê? Primeiro, estavam todos juntos, estavam todos unidos por aquilo que eles amavam em comum, todos amavam a mesma coisa. Todos amavam uma coisa em comum. Eles formaram um grupo, formaram uma aliança, formaram uma comunidade
de pessoas a partir do amor que eles tinham em comum, a partir daquilo que eles amavam, igual o outro amava. Eles não se juntaram por odiar a mesma coisa. Se juntaram por amar a mesma coisa. O que eles amavam? Amavam a Cristo. E amavam a missão de fazer discípulos, né? Porque a promessa do Espírito Santo não era vir para vocês ter poderzinho. A promessa era, eu vim para capacitar vocês a pregar Cristo, a fazer discípulos até os confins da terra. Então, eles já sabiam do que esperar. Já sabiam que era uma capacitação para pregar. Já sabiam que era uma capacitação para fazer discípulos. E eles falaram o seguinte, eu amo essa missão. Eu amo Cristo e eu amo essa missão. Eu vou esperar. E aí, um para o outro, eu também amo Cristo, eu também amo essa missão, eu também amo essa parada, eu quero cair para dentro. E aí, eles formaram esse grupo de pessoas, essa aliança formada, enraizada a partir do amor, e alianças a partir do amor constrói. Nesse momento, todo mundo aqui deve conhecer, do Espírito Santo, quando ele chega, era uma festa que estava acontecendo, e dessa festa pessoas vinham de peregrinação, vinha galera de tudo quanto é lado, e vinha gente de cultura diferente, de costumes diferentes, de lugares longe, de idiomas diferentes, de dialetos diferentes, todo mundo ali junto. E olha só que doideira, quando o Espírito Santo vem, ele vem sobre a comunidade que se une pelo amor, não uma comunidade que se une pelo ódio. E a partir do momento que você é uma comunidade que se foi unida pelo amor, criou uma aliança por decisões de amor, e aí o Espírito Santo vem, agora você começa a exercer alguma coisa, exercer essa missão de uma forma que constrói, ao invés de uma forma desses exemplos que a gente viu anteriormente, que destroem. A gente vê que o próprio momento, daquele momento onde eles começaram a pregar Cristo, cada um na sua diferente língua, no seu diferente idioma, na sua diferente cultura, todos ouviam no seu próprio dialeto, todos ouviam no seu próprio idioma. Quem que era o tradutor? Tinha uma tradução simultânea ali, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava fazendo alguma coisa, estava traduzindo simultaneamente. O Espírito Santo ele traduz as linguagens. E nem é só sobre o idioma, né? O Espírito Santo traduz as linguagens. O Espírito Santo traduz as diferenças. O Espírito Santo ele aproxima as distâncias. Quando é pelo Espírito Santo, as distâncias são encurtadas. As diferenças são celebradas, são traduzidas, né? E aí, então, a gente começa a fazer discípulo, a cumprir essa missão. A gente vê que, eu quero fazer discípulo. A gente está ouvindo esse mês bastante sobre discipulado, né? As 2 primeiras mensagens nós falamos sobre discipulado. E é por isso que eu trouxe essa reflexão. A gente ama essa missão, a gente quer fazer discípulos. Qual a raiz disso? Qual a motivação disso? Qual a motivação pela qual estamos criando uma comunidade? Estamos enraizados em quê? No nosso ódio em comum? A gente odeia esse movimento ortodoxo que existe por aí. Eu odeio a igreja que faz um monte de coisa, que dá o dízimo. A igreja não sei o quê. Nós odiamos a mesma coisa. Vamos fazer uma comunidade. Ou a gente entendeu a missão, a gente ama Cristo, a gente quer fazer discípulos de Cristo, não discípulos meus, discípulos de Cristo. A gente ama a missão e a gente se juntou por isso. Aí nós somos uma comunidade enraizadas por uma decisão de amor, por aquilo que a gente ama em comum. A partir do momento que nós somos uma comunidade em amor, não somos uma comunidade que decide se juntar por aquilo que a gente acha que é errado junto. Eu acho que é errado a vida do cara, porque o Espírito Santo, como a gente falou aqui, ele traduz as diferenças. Não existe nenhuma obrigatoriedade de ninguém ser transformado em alguma coisa que ele não era antes. O que normalmente a gente vê bem ao contrário. Não, você tem que mudar. Não existe nenhuma obrigatoriedade de ser transformado fisicamente nos seus atos daquilo que você não era antes. Não existe. É para toda língua, como a gente fala em Apocalipse. Quando Deus toma para si, ele não toma para si todo mundo que fala hebraico. Todo mundo virou judeu e ele tomou todos os judeus. Não, ele tomou para si todas as línguas, todos os povos e todas as nações. É tudo quanto é tipo de tribo, tudo quanto é tipo de linguagem, não precisa de transformar isso. Mas como é que a gente vai ser uma família sendo tão diferente? Com um tradutor, com o Espírito Santo, aquele que traduz as linguagens, que traduz as diferenças. Mas o Espírito Santo, ele só atua, ele só age traduzindo essas diferenças, encurtando essas distâncias, a partir do momento que, primeiro, nós somos uma comunidade que decidiu ser junta, estar juntos por aquilo que a gente ama em comum. Porque é muito mais simples, é muito mais comum
a gente falar assim, não, eu acho que isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo, e eu acho uma galera que acha a mesma coisa que eu. Vamos formar uma comunidade da lei, uma comunidade daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso. Diferente de falar assim, caraca, a gente ama Cristo, a gente ama fazer discípulos de Cristo, nós amamos pessoas, nós queremos estar com pessoas que nós amamos, fazendo aquilo que nós amamos juntos. E aí a gente se torna essa comunidade enraizada por decisões de amor. Nós não estamos juntos, o que nos une não é aquilo que a gente odeia, não pode ser. Se a gente elencar, no final as coisas importantes que nos unem são as coisas que nós amamos juntos. Nós não devemos nos focar nas coisas que nós odiamos em comum, né? A aliança formada pelo ódio, ela só gera destruição. Quer construir, quer fazer discípulos, tem que formar uma aliança firmada em amor comum. E o que a gente ama? A gente ama Cristo. E a gente ama fazer discípulos, a gente ama pessoas, a gente ama missão. Então, se você ama missão, se você ama Cristo, se você quer fazer discípulos, como Cristo falou que um dia mandaria o seu Espírito para fazermos discípulos, formem, criem uma comunidade, construam em cima de decisões de amor. Só o amor constrói. Só o amor que pode construir. Tem uma música de Charlie Brown, né? Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Lembrei agora, sem querer. Bota aí Charlie Brown depois, vou cavar. Só decisões de amor. Decisões de amor nos formam como comunidade. Quando somos comunidades, o Espírito Santo atua através de nós. E se é o Espírito Santo que atua através de nós, aí nós fazemos discípulos de Cristo. É muito fácil de identificar. Existe um lugar que espelhe pessoas pelos seus comportamentos? Se o Espírito Santo encurta diferenças, então é um lugar que não está sendo atuado pelo Espírito Santo. Se é um lugar que julga e aponta ao invés de abraçar, se o Espírito Santo é aquele que traduz as diferenças, então não é o Espírito Santo. É só entendermos o que está sendo feito, as pessoas expelindo, as pessoas chegando, pessoas odiando ou pessoas amando, pessoas que estão juntas, felizes por amarem a mesma missão e estarem firmes nesse propósito, ou pessoas que odeiam tanto um monte de coisa que se juntam para falar sobre as coisas que odeiam. Aí a gente vê aonde que o Espírito está atuando, aonde que o Espírito não está atuando. E nesse pensamento eu queria encerrar com 2 encorajamentos para vocês, né? Primeiro, enraize os seus relacionamentos, construam relacionamentos a partir de uma raiz de amor, a partir do que você procure em pessoas. Uma vez eu ouvi que amigos são garimpeiros de virtude. Garimpe virtude em pessoas. Por mais que pareça que não tenha, garimpa, cava, achem coisas que vocês amam em comum. Vocês ficariam surpreendidos se vocês confiarem plenamente no amor. O amor, ele surpreende. Quando você plenamente entrega a comunidade, entrega os seus relacionamentos para o amor 100%, sem separação, sem escolha, sem condição, vocês se surpreenderiam. É incrível o poder que o amor tem. Então, construam comunidades a partir do amor. Não só essa, mas lá fora. Construam pessoas ao seu redor a partir de decisões de amor. É incrível como o Espírito Santo escolhe atuar e agir através de pessoas que só amam. Ah, mas eu acho que é errado. Mas até eu botei 2 encorajamentos, vou falar 3. O segundo, não seja um chato. Não seja chato, não seja insuportável lá fora. A gente, não. Ame pessoas, ponto. Não tem mais, não tem porém. Ame, só, mais nada, 100%. Então, enraize os seus relacionamentos em amor. E o segundo, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Busquem ser esse canal, esse meio pelo qual o Espírito Santo trabalha. Sejam cheios do Espírito Santo. Esse é o segundo. O segundo é chato, né? Não sei chato. Que eu criei agora. Improviso. Então, é isso aí. Sejam cheios do Espírito Santo. Construam relacionamentos enraizados em amor, né? Antes da gente orar, eu vou deixar uma pergunta para você responder no sua conexão. A conexão dessa semana lá na Denise vai ser essa eu não vou falar nada. Então, escolhi aqui agora. A pergunta é:
O que é ser cheio do Espírito Santo? Falamos de ser cheio do Espírito Santo, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? É, doideira, né? É uma pergunta que envolve muitas camadas, muitos pensamentos, mas conversem lá sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, te louvo por esse momento, te louvo porque o Senhor é bom, te louvo pela sua grandeza, porque o Senhor, mesmo sendo o Criador de tudo, o dono de tudo, o Senhor um dia decidiu criar e amar seres tão pequenos como nós, tão impotentes como nós. O Senhor, sendo o dono de todo poder, que sustenta tudo na palma das suas mãos, decide criar alguém à sua imagem. Nós te louvamos por isso. Nós pedimos para que o Senhor faça que a gente seja esse meio pelo qual o Espírito Santo trabalha. É muito fácil a gente criar relacionamentos de ódio, é muito fácil a gente construir comunidades a partir de um ódio comum. Na verdade, é até muito mais fácil, muito mais comum de encontrar, mas que o Senhor nos capacite a amar pessoas. Não existe mais, não existe porém. A nossa função única é amar pessoas. Todo o resto, o seu Espírito é quem faz. Pode ser que seja através de nós, pela sua misericórdia, mas se não for também, tudo bem. Não é a minha função. A minha função é amar pessoas. A minha função nesse grande papel de fazer discípulos de Cristo é amar pessoas. E se eu puder ousar pedir uma coisa a mais, eu ia pedir que o Senhor construa esses relacionamentos fora daqui. Que a gente, onde a gente trabalha, onde a gente vive, onde a gente conhece pessoas, que a gente construa relacionamentos de amor. E que, como a sua palavra diz, nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que nós temos às pessoas, não pelas coisas que a gente faz, que a gente aponta e que a gente julga. Então, que a gente ame pessoas de tal forma, tão profundamente, que elas vejam Cristo, que elas sejam impactadas pelo seu Espírito Santo. Quem sabe essas pessoas não vêm para fazer parte dessa comunidade, estar junto com a gente, por também amar a mesma coisa que amamos. Que nós amamos o Senhor, nós amamos a Ti, Pai. Amém? Amém.